Então, boa tarde a todos, mais uma vez, aqui à quarta-feira, às 19 horas, durante os próximos 10 minutos, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, neste programa Jesus Cristo desceu à cidade. E falamos sobre alguma coisa, algum ensino, alguma característica, alguma circunstância, algum episódio passado com Jesus. Hoje eu quero falar sobre o preço do discipulado, o preço de ser um discípulo. Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para nos ensinar sobre o preço de um discípulo. O preço a pagar por um discípulo. Se nós formos ao Evangelho de Lucas, lemos lá, a certa altura, no capítulo 14, que se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Estas palavras são palavras fortes, naturalmente, e por vezes incompreendidas. Mas nós temos aqui, digamos, neste pequeno texto, a apresentação de duas condições essenciais para o discipulado, para ser um discípulo de Jesus. Uma delas é a renúncia, outra é o sacrifício. Será que aborrecer a família, quando diz que aborrecer pai e mãe e por aí fora, significa odiar a família? Não, de todo não. Significa apenas o princípio da renúncia. Quem segue a Cristo precisa de reajustar as suas prioridades. Mas ele vai fazê-lo de uma forma natural, não é nada forçado, é uma coisa natural, de sua própria vontade, de modo próprio. É preciso pensar que naquele tempo, há 2000 anos, naquela sociedade, a família era o suporte básico da vida toda. Era o refúgio das pessoas num tempo em que a sociedade era muito desigual e muito injusta. Nós temos que nos enquadrar neste contexto. Desde logo não havia um sistema de justiça que fosse igualitário. Por exemplo, no antigo Israel, uma mulher sozinha não podia ir a um juiz reclamar justiça por alguma razão, fazer queixa de algum crime. Não era atendida. Isto dá-nos uma dimensão logo do que era um sistema de justiça muito desigual. E também, naqueles tempos, também não havia saúde pública. Então, era a família, por um lado, que protegia a pessoa da injustiça, digamos assim, mas por outro lado também era a família que cuidava da pessoa quando ela estava doente. Portanto, porque não havia sistema público de saúde. E também não existia educação pública. Portanto, não haviam escolas públicas, digamos. Portanto, mais uma vez, era a família que providenciava a educação, não se calhar uma educação formal, como nós hoje estamos habituados, quando falamos em educação, mas uma educação para a vida, não é? Feita de vários componentes, em que no antigo Israel as mulheres não aprendiam a ler propriamente, mas os homens sim aprendiam a ler nos livros da lei, junto das sinagogas e do templo. Portanto, não havia educação pública também. Era a família que cumpria esse papel mais uma vez. Daí a importância tremenda da família. E da mesma maneira também não havia segurança social pública, ou seja, não havia um sistema social em que todos contribuíam para todos. Ou seja, as pessoas, quando não podiam trabalhar, quando estavam doentes, quando estavam dependentes, quando estavam condicionadas física ou psiquicamente, tinham que depender dos seus familiares. Era a família o seu refúgio. E quando Jesus diz que quem não aborrecer a sua própria família não pode ser seu discípulo, parece que cria aqui um choque. Mas a verdade é que Jesus tinha que ser a primeira prioridade de quem quisesse segui-lo. Ou seja, a fé em Deus exige uma entrega total, uma confiança total em Deus. E quando diz também, no mesmo texto, que quem não aborrecer a sua própria vida, será que isto de aborrecer a sua própria vida é, afinal, um apelo ao suicídio de uma maneira subreptícia? Claro que não. Isto significa que a vida não oferece nada melhor do que a relação com Cristo. Ou seja, se por causa
da minha família eu me afasto de Cristo, se por causa das circunstâncias da minha vida, dos interesses da minha vida, enfim, eu me afasto de Cristo, então eu não sou um discípulo de Cristo. Eu não consigo ser realmente um discípulo de Cristo. Então, isto significa que ser um discípulo de Jesus implica amá-lo acima de qualquer pessoa ou coisa, né? Amar Jesus acima de qualquer pessoa ou coisa. E este é um princípio de renúncia. Da renúncia que falámos inicialmente. É o princípio da renúncia. Quando nós queremos alcançar um determinado objetivo, muitas vezes nós temos que renunciar a outras coisas. Um atleta, por exemplo, quando quer alcançar uma marca, bater um recorde, conquistar uma taça, um campeonato, enfim, uma competição, ele faz imensos sacrifícios. Ele deixa de comer determinadas coisas, ele passa a comer outras coisas que não é o mais agradável para ele, ele tem que fazer exercício físico, muitas vezes quando não lhe apetecia, talvez, ele tem que ter uma autodisciplina muito grande, ele tem que se deixar conduzir por um treinador, e portanto há uma série de coisas que ele tem que renunciar a si próprio, renunciar ao seu sentimento, ao seu interesse, ao seu desejo de cada momento, mas é o princípio, digamos, da renúncia em nome de alcançar alguma coisa mais importante e mais elevada. Ora, o discipulado é assim também. Quem segue Jesus, o discípulo de Jesus, também tem um princípio de renúncia. A segunda parte do versículo fala em levar a própria cruz. Quem não levar a sua cruz não será meu discípulo. O que é que isto quer dizer? O que é que significa levar a cruz? Quer dizer o quê? Apenas quer dizer que por vezes, ou quase sempre, é preciso pagar um preço para ser fiel a Deus. Este é o princípio do sacrifício. A renúncia, de uma certa forma, está associada a este outro princípio, que é o princípio do sacrifício. Normalmente, quando nós renunciamos a alguma coisa, estamos a sacrificar alguma coisa. Mas às vezes não se trata apenas de uma renúncia, trata-se de um verdadeiro sacrifício que nós precisamos fazer em nome de alguma coisa mais que temos que alcançar. Há uma diferença entre ser crente em Deus e ser discípulo de Jesus. O discipulado implica estes dois princípios, renúncia por um lado e sacrifício por outro. Mas o segredo é que aqueles que exercitam a renúncia e o sacrifício por amor a Cristo não perdem nada, apenas ganham, apenas ganham. Nós temos na fé cristã 2000 anos de história. 2000 anos de história em que inúmeras pessoas renunciaram a inúmeras coisas, a imensas coisas, sacrificaram imensas coisas, em nome de um valor mais alto, em nome de alguma coisa mais elevado. E não se pense que isto digamos, é exclusivo da vida espiritual. Não é. Há muita gente, em muitas dinâmicas da vida, em muitos contextos diferentes, que renuncia a certas coisas para conseguir obter outras. Uma pessoa que tem uma criança pequena, um bebê, renuncia a horas, muitas vezes, de descanso, para poder dar o devido apoio àquela criança. Renuncia, muitas vezes, a determinados prazeres, ao tempo para si próprio, renuncia até financeiramente, portanto tem que investir na vida daquela criança porque os produtos de bebê são muito caros e portanto se calhar ele poderia, os pais poderiam usar esses valores para outras coisas que lhe desse mais prazer, mais satisfação, mas eles renunciam porquê? Custa-lhes renunciar? Não, se são pais e mães dignos desse nome, não lhes custa nada fazer essa renúncia. Porque há um valor mais alto que se levanta, que é uma criança, um filho, alguém que eles têm, que Deus lhes deu nas suas mãos para cuidarem, e o prazer que isso lhes dá é mais importante do que qualquer renúncia ou qualquer sacrifício que eles tenham de fazer. E essa renúncia e esse sacrifício são feitos sem custo, digamos, sem grande dificuldade. Sem grande dificuldade. E por isso, seguir Jesus é também um pouco isto. Quando nós renunciamos
ou nos sacrificamos por alguma coisa, nós temos um valor mais alto, um valor mais elevado, que nos faz com que essa renúncia e esse sacrifício sejam coisas naturais, como disse de início. Não seja nada forçado, mas seja uma coisa simplesmente natural e fazê-lo com alegria e com gosto, porque nós amamos Deus e amamos Jesus. E termino por hoje convidando, como sempre, todos aqueles que moram na região de Setúbal e queiram juntar-se a nós, na Igreja do Jubileu, aos domingos, nas nossas celebrações de domingo, às 10h30 da manhã, todos os domingos, na Rua Frei António das Chagas, número 47, no bairro Montalvão, em Setúbal, ou então a seguir-nos online nas nossas redes sociais e no streaming no Facebook da Igreja do Jubileu. E por aqui me fico, até à próxima semana. Fique com Deus. Deus abençoe.